7 hábitos asiáticos para evitar a bagunça e sempre ter a casa organizada. A sabedoria asiática ensina algo profundo. A bagunça não é um problema da casa, é um problema da mente. Culturas como a japonesa, chinesa e coreana entendem que o lar é um reflexo direto do estado interno. Quando o ambiente está cheio demais, nós ficamos cheios demais. Quando acumulamos objetos, acumulamos preocupações. Quando a casa perde ordem, o coração perde paz. E é por isso que muitos lares asiáticos seguem princípios ancestrais de organização, simplicidade e energia equilibrada, porque ali, manter a casa arrumada não é uma obrigação, é um estilo de vida. Mas antes de conhecer os 7 hábitos, você precisa ouvir uma história que vai abrir sua percepção sobre o poder de uma casa organizada. Liana tinha 36 anos, 2 filhos pequenos e a sensação constante de que a vida estava sempre um passo à frente dela. A casa nunca parava quieta. Quando ela organizava a cozinha, o quarto já estava um caos. Quando dobrava as roupas, surgiam mais 3 pilhas do nada. Quando guardava os brinquedos, as crianças espalhavam tudo de novo. Era como tentar segurar água com as mãos. Cada tentativa de arrumação virava frustração. Ela acordava cansada, vivia cansada e dormia cansada. Até que um dia visitou sua avó, Dona Aiko, uma mulher simples, serena, sempre com um sorriso tranquilo. A casa da avó não era grande, não tinha luxo, nem objetos caros, mas bastava entrar para sentir algo raro. Paz. A luz entrava suave pela janela. O ar parecia leve. As mesas estavam limpas. Os corredores tinham espaço. E ali dentro, tudo parecia respirar organização. Liana olhou ao redor com admiração e perguntou: Vó, como a senhora consegue viver assim, tão leve? Dona Aiko sorriu, aproximou-se com calma e disse: Minha filha, a bagunça não começa na casa, ela começa dentro da gente. Quando o coração acumula demais, a casa acompanha. Quando aprendemos a simplificar por dentro, o lar segue o mesmo caminho. Essas palavras despertaram algo profundo em Liana. Ela entendeu que não precisava de força, precisava de sabedoria. E foi naquele dia que sua avó lhe ensinou os 7 hábitos asiáticos que mudariam tudo. Quando Liana começou sua jornada, Dona Aiko ensinou o primeiro hábito asiático. O espaço precisa respirar. No Japão, existe o conceito de ma, que representa o intervalo, o vazio, o espaço entre uma coisa e outra. Para eles, o que traz paz não é o que você coloca, mas o que você remove. Liana percebeu que sua casa estava sufocada. Superfícies cheias, mesas ocupadas, cantos entulhados. Não havia silêncio visual, não havia respiro. Então ela começou devagar. Limpou a mesa da sala e deixou apenas um objeto. Liberou o corredor de entrada, tirou excessos da bancada da cozinha. Cada espaço vazio parecia um suspiro, era como se a casa estivesse finalmente conseguindo respirar. E Liana sentiu algo curioso. Quando o ambiente ficou mais leve, ela também ficou. Quando a casa ganhou espaço, ela ganhou clareza. Esse é o poder do conceito de ma. O vazio não é ausência, é presença de paz. O segundo hábito que Dona Aiko ensinou para Liana é simples, mas transforma completamente a maneira como lidamos com a casa. Em vez de esperar o sábado para enfrentar horas de faxina pesada, as famílias asiáticas cultivam o princípio do pouco todos os dias. 10 minutos pela manhã, 10 minutos à noite. Só isso. Liana começou a aplicar. Assim que acordava, arrumava rapidamente a pia, guardava o que estava fora do lugar e varria o chão da cozinha. Antes de dormir, fazia uma segunda rodada curta, só para que o dia seguinte começasse leve. Ela percebeu que não era sobre limpar muito, era sobre limpar sempre. A constância cria ordem. A ordem cria paz. Esse hábito tirou de Liana a sensação de estar sempre correndo atrás da bagunça. Agora, ela estava à frente dela. Em pouco tempo, a casa já não entrava em colapso, porque o caos não se acumula quando existe ritmo.
O terceiro hábito que transformou a rotina de Liana veio de um ensinamento muito presente nos lares japoneses e coreanos. A entrada da casa é um portal. Aquilo que cruza a porta também entra na sua energia, no seu ânimo e no seu estado interno. Dona Aiko explicou: antes de organizar qualquer outro cômodo, organize a entrada. O que você vê nos primeiros segundos determina como seu corpo interpreta o lar. Liana colocou um pequeno tapete, uma bandeja simples para apoiar as chaves, uma caixa para os sapatos e uma plantinha. Nada caro, nada complicado, mas tudo com intenção. E criou um pequeno gesto. Antes de entrar, respirava fundo e pensava: daqui para dentro, eu escolho paz. Esse hábito mudou completamente a relação dela com a casa, porque a entrada deixou de ser um lugar de passagem e se tornou um lugar de transição. Um limite entre o mundo lá fora e o lar aqui dentro. Quando a entrada é organizada, a casa toda parece mais acolhedora. E quando você decide entrar levando leveza, essa leveza se espalha. Quando Liana chegou ao quarto hábito, descobriu algo que mudaria profundamente sua relação com os objetos. Dona Aiko ensinou que nas culturas asiáticas, desapegar não é um ato de descarte, é um ato de respeito. Ao invés de olhar para um objeto com culpa, raiva ou apego, eles olham com gratidão, porque cada coisa que passou pela sua vida teve um propósito em algum momento. Liana então começou um processo diferente do que estava acostumada. Ela segurava cada item com calma, respirava e perguntava a si mesma: você ainda serve ao meu momento? Ainda tem função? Ainda me traz alegria ou utilidade? Quando a resposta era não, ela não forçava. Não resistia. Agradecia em silêncio e deixava ir. Aos poucos, o peso sumiu. Não só o peso físico das coisas, mas o peso emocional que elas carregavam. Desapegar com respeito libertou Liana de anos de acúmulo interno, porque ela percebeu que guardar o que não faz mais sentido é segurar histórias que já terminaram. E quando você solta o que já cumpriu seu papel, cria espaço para o novo entrar. O quinto hábito que Dona Aiko ensinou para Liana parecia simples, mas era um dos mais poderosos. Nas casas asiáticas existe um princípio muito claro. Quando um objeto não tem um lugar definido, ele inevitavelmente vira bagunça. Liana percebeu que a maior parte do caos da sua casa não vinha da quantidade de coisas. Vinha do fato de que nada tinha um lar. As chaves nunca estavam no mesmo lugar. As mochilas ficavam jogadas em qualquer canto. Os brinquedos se espalhavam pela sala inteira. Os papéis se acumulavam porque não havia onde colocá-los. Então ela começou um processo consciente. Escolheu um lugar fixo para cada item importante. Um canto para documentos. Uma caixa para brinquedos. Um espaço específico para bolsas e mochilas. Uma bandeja para pequenos objetos que antes se perdiam. E o mais importante, ela ensinou os filhos e o marido com paciência. Explicou que cada coisa tinha uma casinha e que depois de usar era só devolver ao seu lar. No começo, foi desafiador, mas com o tempo, a casa passou a se organizar sozinha. Porque quando cada objeto sabe onde pertence, ele volta. E quando ele volta, a bagunça não se instala. Esse hábito devolveu a Liana algo que ela não tinha há anos: tranquilidade. O sexto hábito que Dona Aiko compartilhou com Liana não envolvia caixas, nem produtos de organização, nem técnicas complexas. Era algo ainda mais profundo: o silêncio. Ela explicou que em muitas tradições asiáticas, antes de arrumar a casa, a pessoa primeiro arruma o próprio interior, porque a bagunça externa é apenas um reflexo da agitação interna. Então Liana criou um pequeno ritual. Todas as manhãs, antes de tocar em qualquer objeto, ela abria a janela devagar, deixava o ar entrar, respirava fundo, fechava os olhos por 1 minuto e se permitia apenas existir. Às vezes, fazia uma xícara de chá. Às vezes, ficava em silêncio absoluto. Às vezes, agradecia mentalmente por mais um dia. E algo extraordinário aconteceu. A casa parecia mais fácil de arrumar. As tarefas não pesavam. A ansiedade diminuía. Porque Liana entendeu um princípio simples e poderoso. Quando a mente está calma, o corpo se move com leveza.
Quando o coração está tranquilo, a organização deixa de ser um fardo e se torna um gesto de cuidado. Esse minuto de silêncio mudou sua energia. E quando a energia muda, a casa acompanha. O sétimo hábito que Dona Aiko ensinou a Liana foi aquele que completou a transformação. Ela disse algo que Liana nunca tinha ouvido, mas que ficou gravado para sempre. A casa é uma extensão da alma. O que está fora reflete o que está dentro, e o que está dentro molda o que está fora. Nas tradições orientais, especialmente na cultura chinesa, existe a ideia de que o lar carrega energia, uma energia viva, chamada de Qi. E essa energia reage à forma como tratamos o espaço. Liana começou então a olhar para sua casa de outro jeito. Não como um lugar cheio de coisas, mas como um organismo que precisava de cuidado, intenção e equilíbrio. Ela fez um pacto consigo mesma. Nada entra na minha casa sem propósito. Nada fica sem função. Nada permanece sem intenção. Se algo chegava até ela, ela observava. Isso contribui para a paz da minha casa? Isso representa quem eu quero ser? Isso melhora ou pesa o ambiente? E assim, Liana começou a escolher melhor. Os objetos, os hábitos, os gestos e até os silêncios. Com o tempo, a energia da casa mudou completamente. Os filhos brigavam menos, o marido se sentia mais acolhido e ela mesma sentia algo que não experimentava há muito tempo: leveza, clareza, presença. Foi então que ela entendeu o que a avó dizia desde o início. Cuidar da casa é cuidar da alma. E quanto mais sua casa refletia sua paz interna, mais paz ela encontrava dentro de si. Quando Liana olhou para sua casa depois de algumas semanas, não reconheceu o que via. Não era apenas uma mudança estética, não era só o chão limpo, a mesa vazia ou as superfícies organizadas. Havia algo diferente no ar, um silêncio bom, um acolhimento macio. Uma sensação de que, finalmente, o lar tinha voltado a ser um abrigo e não um peso. E o que mais impressionou Liana foi perceber que essa transformação não veio de esforço exagerado. Ela não ganhou horas extras no dia, não contratou alguém, não comprou móveis novos, não fez reformas. A mudança veio de algo muito mais simples: pequenos hábitos repetidos com intenção, dia após dia. Ela percebeu que tudo começou no momento em que decidiu criar espaço para a casa respirar. Esse foi o primeiro desbloqueio. Tirar excessos deu a ela clareza, deu leveza, deu direção. Depois veio o ritmo dos poucos minutos por dia, e isso quebrou o ciclo da bagunça acumulada. A casa deixou de se transformar em montanhas de coisas para se tornar um fluxo leve, controlável, que nunca mais fugia do controle. A entrada sagrada mudou completamente a forma como ela chegava em casa. Antes, ela abria a porta e já sentia cansaço. Agora, abria e sentia paz. Era como passar por um portal que separava o caos do mundo da calma do seu lar. O hábito de desapegar com respeito curou feridas antigas, porque Liana entendeu que objetos carregam histórias. E que soltar essas histórias não é perder nada, é permitir que o novo encontre espaço. Quando ela definiu um lar para cada coisa, a casa finalmente encontrou equilíbrio. Não era mais um campo de batalha onde tudo se perdia. Era um sistema vivo, funcional, onde cada item sabia onde morar. E quando tudo tem um lugar, a bagunça deixa de existir. Mas o silêncio diário, esse sim foi o grande divisor. Foi no silêncio que ela encontrou presença. Foi no silêncio que acalmou a mente. Foi no silêncio que descobriu que a casa só fica leve quando o coração fica leve primeiro. Esse minuto diário transformou a forma como ela arrumava, como acordava, como vivia. E o último hábito, o hábito da intenção, criou raízes profundas. Liana parou de trazer coisas para dentro da casa sem pensar, parou de guardar o que não fazia sentido, parou de permitir que a energia se acumulasse de forma pesada. Ela passou a se perguntar diariamente: isso nutre a minha alma? Isso traz paz? Isso combina com a vida que eu desejo construir? E cada resposta guiava suas escolhas. A transformação de Liana
Não foi rápida, mas foi contínua. Foi suave, mas poderosa. Foi simples, mas profunda. E é exatamente assim que as melhores mudanças acontecem, quando você decide dar o primeiro passo e continua caminhando, mesmo que devagar. Agora é a sua vez. Você não precisa transformar a casa inteira hoje. Não precisa aplicar todos os 7 hábitos de uma vez. Escolha um, só um. Apenas o que fizer mais sentido para o seu momento. Pratique hoje. Repita amanhã. Faça disso uma semente. Porque a casa muda quando você muda. E você muda quando cria intenção, ritmo e presença. A sua transformação começa exatamente onde você está, com o que você tem, no tempo que você consegue. E acredite, a casa que hoje pesa pode se tornar o espaço que te abraça, o lugar que te acolhe, o ambiente que te devolve paz. Um lar organizado não é um luxo, é um cuidado, uma forma de respirar, uma maneira de existir com mais leveza. E tudo isso está ao seu alcance a partir de agora.